Exemplo 2. No exemplo 2, mostre que a parametrização da esfera centrada na origem de raio 1 dada pela aplicação sigma, que está definida no retângulo 0, 2π cartesiano menos 1, 1, chegando em R3, dada por sigma de UV, é a raiz quadrada de 1 menos V quadrado cosseno U, raiz quadrada de 1 menos V quadrado seno U e V. Então ela preserva áreas, isto é, se eu tenho um conjunto K dentro do retângulo R, cuja fronteira é a união finita de conjuntos suaves, então a área de K é igual à área de sigma de K. Tá? Então quer dizer que se ela tem um subconjunto aqui do domínio desse retângulo, né, que tem uma determinada área, a imagem dela vai ter a mesma área. Então é uma propriedade bem interessante. Bom, para mostrar que essas áreas são iguais, o que eu preciso mostrar? Eu preciso calcular a área, né, de sigma de K. Né? Então, calcular a área de sigma de K. E como que eu faço isso, calcular a área de sigma de K? É só fazer a área da superfície restrita a sigma de K. Né? Então, é um pedaço aqui da esfera. A gente está sobre a esfera, eu estou com um pedacinho da esfera, que é esse sigma K, sigma de K, tá? É um pedacinho da esfera. Eu quero calcular a área desse pedacinho. Então é só calcular a integral de superfície, né, da função sigma sobre, né, da função sigma não, da função constante igual a 1 sobre esse pedacinho aqui. Tá? Quando a gente quer calcular a área, só usa a função constante igual a 1. Ok? E aí, na hora de calcular essa área, a gente vai concluir que a área é igual à área de K. Ok? E a área de K como que era dada? Através da integral dupla sobre a região K da função constante igual a 1. Então vamos lá. Para isso a gente precisa então fazer integral de superfícies. Então para isso a gente precisa calcular as derivadas parciais. A derivada de sigma em relação a U vai ser quanto? Vamos lá. Essa função ela depende de V. Então eu vou deixar ela quietinha, vai ser uma constante derivada de cosseno menos seno. Então, menos raiz quadrada de 1 menos V quadrado, seno U. A próxima, derivada de seno, cosseno. Então, raiz quadrada de 1 menos V quadrado, cosseno de U. E derivada de V em relação a U é zero. Derivada de sigma em relação a V vai dar quanto? Então, vamos lá. Em relação a V, a gente vai ter... aqui eu tenho uma função de V, aqui é uma constante, né? Porque depende de U. Essa função de V ela é 1 menos V quadrado elevado a meio. Né? Então, como que eu derivo ela? Quando eu derivar ela em relação a V, o que eu vou obter? Vai cair o meio, né? Então, meio vezes 1 menos V quadrado, meio menos 1, então menos meio, vezes a derivada do que está dentro. A derivada de 1 é zero, a derivada de menos V quadrado, então é menos 2V. Então esse 2 vai cancelar com esse 2. Esse menos meio vai para baixo, então isso vai ficar V sobre raiz quadrada de 1 menos V quadrado. Tá? Então isso aqui e aqui também vai valer isso. Então isso aqui vai ficar V sobre raiz quadrada de 1 menos V quadrado, vezes cosseno U. E aqui a mesma coisa na segunda coordenada, né? Porque eu vou derivar isso aqui, depende de V, mas isso é uma constante. Então isso vai ficar V sobre raiz quadrada de 1 menos V quadrado, seno de U. Okay? Bom, só observa que tem um menos ali, né? Então é menos V. Então aqui é menos V, aqui é menos V, tá? Um menos. Esse menos que dá da derivada de 1 menos V quadrado aqui dentro, tá? Então temos isso aqui. E a última aqui, ela depende de V. A derivada de V em relação a V é 1. Tá? E como que fica então o produto vetorial desses dois? O produto vetorial desses dois, ela é derivada de sigma em relação a U. Produto vetorial com a derivada de sigma em relação a V vai ser... Então eu vou colocar aqui no determinante, né? E... a primeira coordenada dessa nossa primeira função é menos raiz quadrada de 1 menos V quadrado seno U.
E da segunda aqui é menos v sobre raiz quadrada de 1 menos v quadrado cosseno u. Depois, em J a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a segunda função coordenada aqui, que é a raiz quadrada de 1 menos v quadrado cosseno de u. E a segunda aqui é menos v sobre raiz quadrada de 1 menos v quadrado seno u. A primeira aqui deu 0, né? Então na direção K, na terceira coordenada, 0 e na de baixo 1. Então vamos lá, vamos fazer esse determinante. Então vamos lá. Bom, vamos começar então usando esse espaço aqui, ó. Então esse determinante ele vai ficar igual a, então vamos lá, primeiro as diagonais principais, então vai ficar 1 vezes i vezes essa raiz, então vai ficar raiz quadrada de 1 menos v quadrado cosseno u, isso na direção i, depois aqui esse na direção j vai dar 0, e esse aqui na direção k. Bom, menos com menos mais, essa raiz, ó, está multiplicando, aqui está dividindo, então ela vai cancelar, vai ficar então mais v, né, seno u, então seno quadrado u. Tá? Isso na direção j, então mais v seno quadrado u na direção j. Beleza. Agora as diagonais secundárias. Então primeiro aqui a principal. A gente vai ter um menos aqui com o menos da fórmula mais. Aqui a gente tem multiplicando a raiz de 1 menos v quadrado que tem dividindo. Então vai simplificar. Vai sobrar v. Aqui cosseno vezes cosseno. Cosseno quadrado de u. Na direção k. Beleza. Depois aqui eu tenho um zero. Então vai cancelar aqui na direção i. E aqui na direção j, a gente vai ter 1 vezes esse menos. Menos, só que tem um menos por ser a diagonal secundária, então vai dar positivo. Mais, então, raiz quadrada de 1 menos v quadrado vezes seno de u na direção k. Ok? Então, juntando tudo aqui, na direção i a gente tem raiz quadrada de 1 menos v quadrado cosseno u. Na direção j, a gente tem v seno quadrado u. E na direção k, a gente tem v cosseno quadrado u mais raiz quadrada de 1 menos v quadrado seno u. Certo? Vamos confirmar então? Essa daqui, a gente tem raiz quadrada na direção i. Raiz quadrada de 1 menos v quadrado cosseno u. Depois, na direção j, esse aqui vai zerar. E esse aqui vai dar positivo, raiz de 1 menos v quadrado seno u. Opa! Isso é na direção j, tá? Esse último aqui é a direção j. A direção k já foi essa primeira, tá? Então aqui está errado, na direção j. Então se é na direção j, a gente vai ter aqui, ó, mais, tá? Mais v não, opa. Então esse aqui é na direção j, né? Mais raiz quadrada de 1 menos v quadrado seno u. Esse é na direção j. Na direção k é esse último aqui, que é v cosseno quadrado de u. Na direção j, tá? Então na direção j aqui eu tenho, na direção i, aqui é essa primeira. Aqui vai cancelar porque tem zero. Na j a gente cancela uma que tem zero. E nessa outra aqui vai dar raiz quadrada de 1 menos v quadrado seno de u. Na j a gente só tem essa, tá? Aqui está errado também, tá? Porque esse último aqui que a gente tem é com relação a... Não, a k. Mas só que eu escrevi aqui em... Esse primeiro aqui, ó, vai ser com relação a... Esse daqui que a gente achou é com relação a k, tá? Aqui tá, não é j, é k, tá? Aqui é k. Então,
Vamos consertar aqui mais uma vez. Então, com relação a j, a gente só vai ter 1, né? Que é esse aqui, vezes 1. Que é esse último aqui, que é a raiz quadrada de 1 menos v quadrado, seno u. E com relação a k, a gente vai ter este e este. Então, a gente vai ter v seno quadrado de u mais v cosseno quadrado de u. Opa, que beleza, né? Bom, tirando o v em evidência, vai ficar seno quadrado de u mais cosseno quadrado de u, que é 1. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 1 menos v quadrado cosseno u. Raiz quadrada de 1 menos v quadrado seno u. E a última vai ficar v. Simplesmente. Então, esse aqui é o nosso vetor normal. Bom, se ele é o vetor normal, a gente precisa calcular o quê? A norma dele para poder calcular a integral de linha. Então, vamos apagar aqui só para calcular agora a norma. Bom, esse então é o vetor. Então, esse aqui a gente vai chamar de n de uv. É o vetor normal. Tá? Então, quem é a norma do vetor n de uv? O vetor normal. O vetor n de uv, como que a gente calcula a norma? É a raiz quadrada, né? Bom, mas antes não vamos calcular a norma, vamos calcular a norma ao quadrado. Por que a norma ao quadrado? Porque calculando a norma ao quadrado a gente não precisa tirar a raiz, né? Então não precisamos tirar a raiz. Então vai ficar a primeira ao quadrado. Já vamos desenvolver o quadrado, ó. Esse carinha aqui ao quadrado vai cancelar com a nossa raiz. Como o v, olha, o v está morando aonde? Ó? É u e v. O v mora de menos 1 a 1. De menos 1 a 1, essa curva aqui ela é positiva, porque o v quadrado vai ser menor do que 1. Tá? Então, isso vai ser positivo. Então, não precisa do módulo quando a gente tirar a raiz. Vai ficar 1 menos v quadrado, vezes cosseno ao quadrado de u, que é esse primeiro. E segundo, mais 1 menos v quadrado, vezes seno ao quadrado de u. E por último é v, então é v quadrado. Então essa norma vai ficar, tiro em evidência esse 1 menos v quadrado. O que vai acontecer? Eu vou ficar com cosseno quadrado mais seno quadrado, que é 1. Então isso mais v quadrado, ou seja, isso é 1 menos v quadrado mais v quadrado. Cancela os vezes, isso é 1. Se isso é 1, então significa que a norma de uv, a norma do normal de uv é 1. Porque é a raiz quadrada, né? Passando a raiz quadrada para o outro lado. Então, portanto, quanto que fica, então, a área da região sigma de K? Né? Quanto que é? Isso aqui vai ser a integral de superfície sobre a superfície sigma de K da função constante igual a 1 norma de n de uv du dv. Mas isso é quanto? Isso é exatamente a integral dupla sobre a região sigma, a integral dupla não, a integral de superfície sobre a superfície sigma de K. Quem é essa função? É 1. Então, du dv. Mas por definição, como que fica? Opa, aqui foi errado, né, pessoal? Aqui não é a norma, eu uso só depois que eu passo para a integral dupla, tá? Então, a integral de superfície da função constante igual a 1 ds. É assim que a gente usa, tá? Então, isso aqui é, por definição, a integral sobre a região no domínio, né? A região no domínio é K, então sobre K, da função composta com a parametrização, mas como a função é 1, então ela é constante igual a 1, vezes a norma do vetor normal, de u e v, du dv, tá? Então não confundam aí como eu fiz agora. Aqui a gente tem só a integral de superfície sobre a função. A norma do vetor normal aparece quando eu já estiver na integral dupla, né? Igual a integral de linha. Integral de linha, a norma do gama-linha só aparece quando a gente estiver na integral simples, né? Na integral de uma variável. Quando eu estiver na integral de linha, ela não aparece. Tá? Essa aqui é a ideia. Bom, então isso aqui é quanto? Isso aqui, a norma do normal a gente viu que é 1. Então isso aqui é 1, então isso vai ficar a integral dupla sobre K de du dv. Mas qual a integral dupla
da função constante igual a 1 sobre K, isso é exatamente a área, do conjunto K. Então quer dizer que a área da superfície sigma de K é igual à área de K, ou seja, sigma preserva a área de conjuntos, né, sobre o retângulo R.